lei e fala assim, peraí, tem uma cláusula aqui dizendo que eu vou tomar um processo se eu mandar a lista. E se alguém descobrir que eu mandei essa lista? Tô falando isso, gente, por experiência própria. Eu já vi prestador de serviço fala assim, isso aqui é o que eu tô assinando? Eu falei, é o acordo de confidencialidade, você não pode vazar os dados da empresa. Mas eu só vou ter acesso aqui à lista de contatos para fazer tráfego pago. Não, mas eu não sei. Você está trabalhando para a empresa. E se você amanhã falar assim, tem uma lista aqui de 10 mil contatos, você quer? Te vendo por R$100, R$200. Isso é completamente errado. Então, aqui que eu quero bater no ponto dos dados com vocês. Tá? Não é só dado externo, é dado interno, é pessoa interna. A gente precisa proteger a nossa empresa, por mais pequena e média que ela seja. Pode falar. Tem que ser registrado em cartório? Não precisa ser registrado em cartório, não precisa registrar em nenhum órgão. Você tem que ter na sua base, dentro da sua empresa. Porque se acontecer alguma coisa, você entra com ação judicial contra essa pessoa, dizendo, olha só, ela está violando o segredo comercial, ela está distribuindo listas e ela não foi autorizada a fazer isso. Porque ela assinou um acordo de confidencialidade, ela assinou um NDA. Então, o contrato é um contrato de 3 folhas simples, pode ser assinado digitalmente, inclusive, para facilitar, porque às vezes a gente sabe hoje, tem muito home office, muita gente trabalha de casa, então dificulta, então pode ser digital. É mais simples possível. Então, não precisa registrar em cartório, nada disso. Inclusive, a título de informação, hoje não há necessidade de registrar mais nenhum documento em cartório para o judiciário. Todos os documentos são válidos. Tá? Tirando procuração que dê benefícios a você a ser procurador, por exemplo, para retirar dinheiro de alguém, de algum familiar. Isso é registrado em cartório. O resto, hoje não precisa. Mas ainda é discutível. Bom, vou passar aqui para o próximo. Concorrência desleal. Gente, isso aqui é assunto da minha tese do mestrado. Vou falar rapidamente sobre isso, que é importante. Quantos fazem tráfego pago hoje na empresa? Investimento em tráfego. Foi você que faz. Uma pessoa. Primeiramente, já indico a todo mundo a fazer. Porque, para vocês conseguirem driblar as outras empresas, vocês têm que anunciar digitalmente. Por quê? Todas estão digitais, todas têm que virar. Por mais que o presencial seja muito importante, eu concordo totalmente. Na verdade, eu até prefiro o presencial, para ser bem sincera. Mas a gente tem que investir em anúncio digital. Eu, por exemplo, tenho um escritório. A OAB, ela proíbe marketing digital. Diretamente. Só que o advogado, ele não pode fazer assim, olha, vem aqui e me contrata. A gente vai e faz um conteúdo diferente. Por exemplo, você sabe o que é NDA? Clique aqui e venha saber mais. Isso, a gente troca conteúdo, o que não é o caso de vocês. Quando vocês fazem um conteúdo, por exemplo, venha na minha Autopeças aqui, se você vier pelo Google, pelo anúncio do Google, você ganha 10% de desconto. Pelo tráfego pago, você consegue puxar esse cliente que só vê digital. Vou dar um exemplo para vocês. Comprei um carro recentemente, um seminovo, eu estava atrás de um seminovo para mim. Eu passei a madrugada, depois de trabalhar, que eu trabalho altas madrugadas, pesquisando. E veio uma centena de anúncios para mim. Aí eu vi um anúncio que falou assim, tá dentro do valor que eu quero, é um carro que eu quero, e ele tá me dando desconto se eu for pelo Google, se eu printar. Printei o anúncio e fui na loja. Gente, eu comprei o carro. Então observem como é tanto importante. Onde entra a concorrência desleal? A nossa dificuldade de empresa pequena e média é bater nas grandes. Então, não posso citar nomes, mas a gente tem 2 empresas grandes aqui no Rio de Janeiro com relação a, vamos dizer, alinhamento, troca de pneu, vocês vão saber do que eu estou falando. 2 empresas grandes que investem muito em tráfego pago. Muito. Como eu tenho NDA, eu não posso dizer quem é, porque eu já trabalhei para uma delas. E elas investem muito. Oi? Não posso falar. Eles investem muito em tráfego pago. Investem demais. E aí, o que acontece? Quando você vai lá no tráfego pago, você faz anúncio no Google, você bota umas palavras-chave. E aí, o que as pessoas fazem? Se eu sou de X empresa, eu vou lá e boto o nome da empresa Y. O que eu faço? Puxo todo mundo que acessa no Google outra empresa. Por exemplo, eu quero comprar uma geladeira. Tá? Mas eu gosto muito de comprar na Casas Bahia. Muito. Tá? Aí eu boto lá, geladeira Electrolux, Casas Bahia. Só que aparece o primeiro anúncio. Geladeira Electrolux, Casas Bahia. Você clica e é o quê? Carrefour. Aí você fala assim,
Não! Carrefour tá me dando desconto, olha, tá me dando 10% se eu comprar aqui. O que você faz? Compra na Carrefour. Concorrência desleal. Por quê? Eu estou investindo mais tráfego, eu estou botando palavra-chave de outra empresa para eu puxar a clientela. Então, eu engano o consumidor. O consumidor entra no meu site achando que é Casa de Bahia. Muito! E se eu te falar que hoje a gente tem vários processos relacionados a isso? Hoje o judiciário considera como concorrência desleal. Sim. Foi mesmo. Eu soube. Chegou para mim lá no escritório. Soube sim. Isso aqui acontece com muita frequência, tá? Existe leilão de palavra-chave. O Google não consegue estabelecer uma política correta sobre isso. A gente tem grandes problemas com isso. Por isso que na campanha eleitoral, não sei se vocês perceberam, ninguém recebeu anúncio pelo Google, porque o Google não conseguiu se adaptar às políticas de tráfego pago. Porque eles não conseguem proibir esse uso de palavra-chave. Eles têm que adaptar a plataforma para que isso não seja utilizado. Porque imagina se um político pega e começa a botar a palavra-chave de todos os concorrentes e começa a atrair todo o público do outro concorrente no público dele. É concorrência desleal. Então, a gente tem que tomar cuidado. Como a gente está regulamentado no Brasil, né? Que é o nosso maior caos hoje. Lei de propriedade industrial, lei de direitos autorais, software, observe que são leis antigas, 96, 98, 98, Marco Civil da Internet, um pouco mais novo, 2014, Lei Geral de Proteção de Dados, observe 2018 a lei. A gente está começando a falar mais sobre isso em 2024. A gente não tem uma fiscalização correta sobre isso. Diretrizes de Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Isso aqui é uma portaria, gente. Não ainda é legislação. Só citei porque a gente consegue tirar alguns conceitos dessa portaria. Creio que a legislação que vai vir em breve seja baseada nessa portaria, tá? Então, como a gente não tem uma legislação específica que trate sobre isso, essas são as leis que a gente consegue adaptar hoje nos casos do dia a dia. Como a gente, advogado, embasa para conseguir proteger vocês e como a gente embasa a aula também para trazer para vocês. Aqui são alguns estudos de caso, tá? Que eu trouxe. Ferramentas de CAD, que se utilizam IA para sugerir melhorias em designs. IA utilizada para prever demanda por diferentes autopeças, otimizar níveis de estoque. Esse segundo item, para mim, é um dos melhores casos que já tem. Plataforma de e-commerce que utilizam IA para recomendar autopeças personalizadas. Isso aqui é muito bom. Esse terceiro, principalmente para quem não compreende sobre peça. Eu vou ser muito sincera. Eu dirijo bem, mas eu não entendo nada de peça. Então, essa plataforma aqui para mim me ajuda muito. Então, se vocês têm um público que não entende tanto, isso ajuda, né? Eu botei ali LGPD autorização, porque, lembrando, como a gente já falou, é uma plataforma de e-commerce que vai recomendar autopeças. Como é que você vai, vamos dizer, nessa plataforma, deixar segura para que a peça que vai ser recomendada não vai ter concorrência desleal com a outra peça? E aí a gente entra numa coisa muito fora da normalidade para um outro contato nosso. Veículos autônomos dentro das fábricas, armazéns que utilizam IA para transportar autopeças em diferentes estações de trabalho. Isso aqui, para mim, veículo autônomo, a gente vai ter, eu acho que a gente já tem, vocês podem me dizer melhor, mas eu acho que isso aqui vai se tomar para os próximos 2 anos. Utilização da IA para criar chatbots que auxiliem clientes na escolha das peças automotivas. Gente, isso aqui é excelente. Eu sou uma. Eu ia adorar, porque eu não entendo. Então, se eu tenho um chatbot que ele me auxilia na escolha daquela peça de forma coerente, ajuda bastante. Então, a gente tem coisas boas que a IA pode trazer. A gente só precisa, né, proteger esses dados que vão ser utilizados na IA, proteger a propriedade intelectual também daquilo que está sendo escrito. Bom, a disputa que eu trouxe para a gente fechar a nossa aula é da Bosch e da Runway. Exatamente o caso que a gente estava falando lá de pagar royalties, licenciar. Eles patentearam produtos similares, estavam em processo de registro, na verdade, e elas decidiram fazer o seguinte: para que a gente vai brigar? Vamos brigar não, vamos sentar e conversar, fazer uma negociação, vamos licenciar o seu produto para mim e o meu produto para você. Vamos fazer uma troca de royalties, vamos ganhar dinheiro junto. E aí foi assim que eles resolveram. Através de uma mediação, eles conseguiram resolver esse caso de propriedade intelectual. Qual a importância desse caso, né? Garantir que suas inovações sejam devidamente protegidas. Inclui realizar pesquisa de patente antes, pesquisa de marca também, para infringir direitos de terceiros, né? Outro detalhe importante sobre marca, e que a gente já teve caso também na empresa, é quando a gente cria uma marca muito similar à marca de outro concorrente,
Por mais que a gente pegue as ideias, não pode ser igual. E às vezes a gente toma um processo de bobeira por uso indevido da marca de outro. Então a gente tem que tomar cuidado nessa pesquisa. Bom, uma reflexão sobre essa importância, né? Resumindo a nossa palestra aqui, nosso encontro. Propriedade intelectual, a regulamentação tem que evoluir. Direito do consumidor, a gente tem que proteger essa questão do direito do consumidor, produtos defeituosos, perigosos, regulamentação que consigam conter esse avanço tecnológico também de uma forma segura. Segurança veicular, que a professora Inês já falou também, novas peças e sistemas devem passar por testes rigorosos e a gente precisa ter uma regulação urgente sobre essa questão da regulamentação. Não acho que vai ser uma regulação única, eu acho que vai ter que ser uma regulação mais abrangente para diferentes áreas. Eu acho que tem aplicabilidade diferente em áreas. Por exemplo, o setor automotivo tem que ser mais aplicado ao setor automotivo e por aí vai. ChatGPT eu acho que é um pouco mais amplo, então a gente deve ter uma regulamentação mais concisa. Resolução de conflitos, uma regulamentação clara e adaptativa, como eu já falei, para fazer essa resolução de disputas, né? Incluindo responsabilidades, defeitos e danos e até informações erradas. Por exemplo, eu vou no chatbot e recebo uma informação errada. Vem cá, como é que eu vou ser punido por isso, eu como empresa? Se o chatbot está dando uma resposta errada, a culpa é do chatbot ou é a culpa da empresa? Mas é a empresa que está prestando o chatbot. Então, tem uma culpa ali, vamos dizer, conjunta das duas partes. Flexibilidade, revisão, atualização constante. Colaboração público-privada. É o que a gente falou de parceria P&D, né? A gente consegue ali fazer uma parceria entre universidades e outros órgãos para fomentar essa inovação dentro do nosso setor. Então, vocês vindo hoje aqui no evento, onde vocês propondo inovações, registrando marcas, fazendo parcerias, criando produtos, a gente incentiva a inovação. Fechando, a gente pode sonhar? Qual é o melhor cenário? Para mim, o melhor cenário seria todas as empresas conseguirem implantar aí pelo menos 50% da proteção da propriedade intelectual, dos acordos de confidencialidade, da proteção de dados, seja internamente como seja externamente, né, para o nosso público externo, adaptar nossos sites, botar lá tudo certinho, os cadastros de forma... Outro detalhe importante de site, a gente precisa, quando a gente faz tráfego pago, colocar no nosso site uma coisa chamada remarketing. Quando a pessoa se cadastra no nosso site, ela bota o nome, ela bota o e-mail e geralmente ela bota o telefone. Esses dados, eles são aplicados no tráfego pago. Nas listas que eu falei para vocês, que a gente tem que tomar cuidado, dessa lista não passar para outras pessoas. Esses dados são feitos para tráfego pago, a gente utiliza. Então, isso tem que estar presente lá. Essa proteção de dados, a pessoa, quando se cadastra, ela tem que saber que aqueles dados estão sendo usados para tráfego pago. Então, a gente tem que colocar essa informação também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.